Irmãos, eu convido todos de pés, vamos lermos juntos Romanos capítulo 8. Hoje vamos pegar e acabar essa primeira parte da terceira sessão, dos versos 28 ao verso 30. Que é a última sessão, vamos pegar dos versos 31 até o verso 39 e encerra o capítulo 8 de Romanos, capítulo maravilhoso, onde tem muita instrução para a nossa amada igreja, e onde Paulo, ele fecha aqui a parte da salvação da igreja como uma dádiva de Deus. Capítulo 8, versículos do 28 ao 30, que diz assim, santos: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem ele conheceu antes, ele também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. 30. Além disso, aos que ele predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Pai de toda a eternidade, nós invocamos aqui o teu nome santo, Senhor, porque só o Senhor é digno de ser invocado. E nós pedimos uma bênção especial sobre o culto a Deus, sobre cada elemento, cada santo, ó Pai. E também estende as tuas mãos sobre todos os teus servos que estão enfermos, estão doentes, da tua igreja, Pai. E não somente aqui, mas a tua igreja universal, que está espalhada pelo mundo afora, Pai. Com essa tempestade de doenças e enfermidades. Abençoa a nós nesta noite, ó Deus, a ouvir a Tua palavra. Eu não te peço para abençoá-la, porque ela em si própria, ela já é abençoada, Senhor. Mas eu te peço uma ajuda mútua para os nossos ouvidos e as nossas bocas, ó Deus. Tanto para quem vai falar, para aqueles que vão ouvir a Tua palavra, Pai. Nos ajuda e nos capacita a ouvir e também nos capacita a falar dela, Pai. Eu te peço, Pai, esta bênção especial, em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor. Podeis sentar, irmãos. Para nós é motivo de alegria, de satisfação estar num culto, mesmo cansados e doentes, mas é privilégio para nós, santos. Como os nossos corpos, muitas das vezes, está cansado pela dureza do trabalho semanal, e muitas das vezes sentimos na pele, né? Quando chega o domingo, a gente está um pouquinho cansado, mas é natural, santos, que nós trabalhamos a semana toda, e chegar no domingo nós queremos descansar de fato. Mas o culto, irmãos, também é um local de descanso para nós, para as nossas almas. E o texto que nós lemos aqui de Romanos capítulo 8, dos versos 28 ao 30, é o clímax final que o apóstolo Paulo, ele mostra sobre o que é a bendita salvação. Na semana passada, nós falamos dos versos onde eles apontavam para a intercessão do Espírito sobre a igreja de Cristo, que o Espírito com gemidos inexprimíveis, ele está intercedendo pela igreja, e nós temos que entender e compreender, irmãos, que nós não possamos fazer nada para melhorar a nossa situação, mas se não for a instrumentalidade do Santo Espírito agindo em nós, nós não conseguiríamos mover uma palha para podermos ajudar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Deus nos supre as nossas necessidades e falhas com a santa ajuda do Espírito Santo. E também falamos da questão adâmica dos seus pecados, que Adão cometeu lá no Éden, e que esse pecado cósmico ele passou para toda a raça humana, e assim ferindo o mundo, a fauna, a flora, e todas as pessoas que estavam envolvidas nesse esquema do pecado de Adão,
e passamos agora a sofrer junto com a natureza, santos. E falamos também da agressividade, que a natureza agora ela agride o homem por causa da pressão pecaminosa que o pecado exerce sobre a natureza. Falamos também do aspecto da natureza que está presa também na corrupção do pecado de Adão, santos. É só vocês olharem para a natureza e ver que a natureza por si própria, ela não produz o que deveria ter produzido, santos. A alimentação, agrotóxico que nós colocamos em nossos alimentos é por causa da agressão, da corrupção do pecado. O alimento ele não consegue mais ser saudável, nós temos que provocar nele o ato saudável, mas antes não era assim. E nós falamos do aspecto, de uma forma geral, que isso quer dizer quando se trata da corrupção da natureza, santos. Por isso que a natureza ela geme, ela não foi feita dessa forma, ela não causou o estado que ela se encontra hoje, mas ela foi colocada nesse estado. Nós não, nós humanos não. Nós penetramos nessa condição pecaminosa que nós estamos hoje. O apóstolo Paulo fala, chama-se a corrupção que está intrinsecada em nós é por causa do pecado dos nossos pais federais. E Paulo começa a mostrar o desdobramento desse assunto, onde ele vai parar. Quando chega no capítulo 8, no versos 28 a 30, aí Paulo mostra que todas essas coisas, irmãos, eles contribuem tanto para o bem quanto para o mal, eles contribuem para o propósito da igreja de Deus aqui na terra. Aí quando as pessoas não compreendem esse papel aqui que Paulo fala nos versos 28 a 30, eles pensam que Deus é mau, eles pensam que Deus é injusto, porque eles não compreendem o que Deus está fazendo com eles, santos. E eu vou tentar falar aqui para vocês hoje, o que essas palavras que Deus fala aqui, para o bem daqueles que amam a Deus. O que quer dizer isso dentro das Escrituras, irmãos? Muitas pessoas pensam que esse bem é que Deus está produzindo coisas boas para os santos. Tudo de bom que está na terra, isso aí não é verdade. O texto não está falando nada disso. Ele quer falar outra coisa, santos. Mas a gente vai falar aqui para os santos como se desdobra esse pavilhão que Paulo mostra aqui nos versículos 28 a 30, santos. O versículo 28, Paulo abre da seguinte forma: e sabemos que todas as coisas cooperam, ou em algumas traduções tem a palavra trabalham, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Assim disse o apóstolo Paulo. A cosmovisão que Paulo tinha de aliança, o pensamento paulino que ele tinha de igreja é perdido nos dias de hoje, irmãos. A cristandade hoje, ela não consegue analisar um palmo à sua frente do que significa estar em Cristo, do que significa ser igreja, do que significa estar debaixo da vontade de Deus. Nós não sabemos o que é isso na prática, irmãos. Porque vivemos um evangelho totalmente afastado da cosmovisão da Bíblia, da própria Escritura. Paulo aqui, ele mostra de uma forma sublime que bem é este, e eu vou separar ele aqui em 3 pavilhões para vocês. O primeiro, o que significa na cosmovisão de Paulo o bem aqui. O segundo, de que maneira essas coisas elas podem cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E a terceira, quem são essas pessoas que Deus fala aqui? De fato, existem respostas para esses 3 níveis de argumentação que Paulo ele usa aqui, irmãos. Vocês vão saber o que significa o bem, vocês vão saber aqui de que maneira Deus trabalha para que esse bem ele possa chegar. Não é uma forma aleatória, mas é uma forma totalmente acadêmica que Deus faz isso. E na terceira parte, quem são os beneficiários deste bem que Deus fala aqui, santos? Pois bem, para Paulo, o que significa na cosmovisão dele o bem que está aqui, que ele traz com uma interrogação, irmãos. Então, quando lemos de primeira instância, podemos imaginar que aqui é qualquer tipo de bem, que me faça bem. Deus não está preocupado com o teu bem fisicamente, santos. Não é disso que ele está falando.
Tem pessoas que imaginam que agora, depois que eu passei a ser cristão, é como se Deus me devesse uma vida de regalias, uma vida financeiramente bem, mas não se fala de bens materiais, santos. Eu sei que Deus pode nos cobrirmos com bens materiais. Eu sei que Deus pode me cobrir também com uma grande saúde inabalável. Eu sei que Ele pode fazer isso, mas aqui no texto tem nada a ver com isso, irmãos. Não se trata desses bens que a humanidade está acostumada. Deus pode transformar, como num passe de mágica, a sua vida. Isso não é possível, irmãos. A falsa igreja, ela tem colocado este bem da seguinte forma, que não é possível que um cristão, depois do novo nascimento, que ele viva num estágio de calamidade. Não é possível que um crente, depois do estágio de conversão, ele viva no estágio de miséria financeira. É tanto que as igrejas neopentecostais e até as pentecostais, elas trabalham intensamente com este pensamento de que se você não está bem financeiramente, você não está bem com Deus. Se você não é um homem próspero, não se dá bem na empresa, não tem uma renda financeira boa, é porque Deus não está lhe abençoando. Não é esse tipo de bem que Paulo está falando aqui, irmãos. Isso é uma deturpação do texto. Quando se fala em bens, eu quero levar para o bem material. Então esqueçam que não é desse tipo de bem que o texto está falando. O bem aqui não tem nenhuma ligação íntima com esses privilégios que a vida pode lhe oferecer, mas em tornar o caráter de Cristo em cada um de vocês. Lembrando, repetindo, formar o caráter de Cristo em cada um de vocês. Este é o bem que Paulo vai falar aqui, santos. É este bem que Deus vai fazer com que todas as formas, elas possam contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Que o propósito de Deus é tentar formar, e Ele vai conseguir formar o caráter do seu Filho, Ele vai imprimir o caráter do seu Filho em cada um de nós. Então, essa formação, essa cópia que será formada no crente, é disso que o texto está falando, irmãos. Tem nada a ver com bens materiais. Muitos a chamam de o bem supremo, que nós ainda não estamos mergulhados, mas vamos conseguir chegar lá, santos. É essa imagem que está sendo forjada em cada crente. Então, Deus incansavelmente trabalhará para que esse bem seja cumprido na vida dos seus eleitos, irmãos. Se você não vê um crente com essas caracteres, pode ter certeza que algo está de errado com a vida desse homem ou a vida dessa mulher. Então Deus está forjando em cada crente a imagem perfeita do seu Filho. Então, o bem aqui é formar o caráter de Cristo Jesus em seus filhos, dos seus eleitos. Essa é a finalidade máxima de Deus, formar a igreja e infundir nela essa imagem perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo escreveu a Epístola aos Efésios, ele disse no capítulo 2, versículo 10, uma expressão compreensível sobre isso que nós estamos falando. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia, ela tem uma autoligação entre si própria. Os textos de outros capítulos fornecem uma ajuda mútua para que possamos compreender aquilo que Paulo está falando aqui. Muitas das vezes as respostas estão em outros livros que possam dar um clareamento a respeito daquilo que Paulo está dizendo. E quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 12, versos 10, veja qual é a finalidade de Deus em Cristo, irmãos. Ele diz assim, Efésios 2 e 10, porque somos feitura sua. O que é uma feitura, irmãos? É que Deus quer que você seja igual ao seu irmão mais velho, nesse caso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, porque somos uma cópia sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas.
Essa é a finalidade, que essas obras, para que pudéssemos andar nela, tem que estar aprimorada com a feitura que repousa em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus está dizendo aqui aos Efésios que a formação do caráter de Cristo tem que ser imprimido na igreja. A palavra cristãos quer dizer pequenos cristos, pequenas imagens do nosso original, chamado Jesus Cristo. Então, este bem que Deus está fazendo aqui, Ele vai fazer de uma forma muitas vezes duras e muitas vezes suaves, mas que o caráter vai ser imprimido no crente, queira ele ou não, vai ser imprimido, saiba ele ou não, vai ser imprimido, irmãos. Não tem como fugir dessa realidade. Deus vai fazer isso de todas as formas. Então aqui Deus começou a executar esta obra na eternidade, quando Ele usa as expressões teológicas como nos predestinou, nos elegeu, debaixo dos seus decretos, essas coisas foram criadas neste patamar. Esta palavra predestinação é uma palavra que tem incomodado uma grande parte da cristandade, irmãos. Ela incomoda. Você quer criar confusão no meio do cristianismo, numa roda de crentes, de formas diversas, toque nessa palavra predestinação. Você vai ter confusão com as outras pessoas quando vocês falarem dessa palavra. Então, esta palavra predestinação, pré-ordenação, são termos usados para dizer que o destino das pessoas está determinado não por elas mesmas, mas por Deus. Que a palavra quer dizer destino antecipado. Assuntos que Deus resolveu na eternidade que foram antecipados. Então aqui no versos 29, Ele predestina essas pessoas para formarem uma unidade, para formarem uma comunidade, ou seja, uma igreja, irmãos, que é descrita no Novo Testamento, que Paulo chama ela de eclesia, que é um corpo de pessoas chamadas para fora. Então essas pessoas que foram chamadas para fora, ela é a igreja de Cristo, um corpo formado misticamente, que dentro da ciência chamamos de estágio metafísico. O que é isso, irmãos? Isso quer dizer que é a mistura orgânica material misturada de uma forma que nós não podemos compreender com a essência de Deus, e quando essa forma física se mistura com a essência de Deus, aí dá-se o nome de eclesia, ou a própria igreja, que é a mistura da parte física com a parte espiritual de Deus. Deus não tem forma física, irmãos. O Pai, Ele não tem forma física, o Espírito não tem forma física. O único ser da divina Trindade que tem forma física é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o único ser que tem forma física. Então, se alguém perguntar, Deus tem carne e ossos, Deus tem uma forma física? Tem. Deus tem uma forma física, e essa forma física é chamada de Jesus Cristo. Mas nem sempre foi assim, santos. Nem sempre Deus teve uma forma física. Quando Deus queria falar com o homem na primeira aliança, o que é que Ele fazia? Ele se materializava, não da forma como Jesus é. Os anjos, quando foram falar para destruir Sodoma e Gomorra, ali uma representação de Deus, a teofania. Deus aparece, santos, para falar com o homem. Por que Deus tinha que se materializar, irmãos, para falar com os homens? Era necessário, queridos. Deus não poderia vir de uma forma irracional para se comunicar com a criatura. Todas as vezes que Deus se comunicou com o homem, foi de forma racional, de homem para homem. Como é que Deus iria se comunicar com o homem se não fosse através de um homem? Deus muitas das vezes se materializou através dos anjos para falar com o seu povo, para falar com a raça humana. Isso é natural, mas ali não era o corpo de Deus, era uma coisa emprestada que Deus usava para se comunicar com o homem. E ali você vê que os anjos, antes de destruir Sodoma e Gomorra, eles se alimentaram, beberam e comeram e foram destruir Sodoma e Gomorra. Ali Deus se alimenta.
Então, essa metamorfose de Deus, de mudança diária, de essência, do espiritual para o físico, era uma coisa normal na primeira aliança. Mas quando chega na segunda aliança, Deus incorpora de vez um homem na matéria e ganha forma física e está assim para sempre, irmãos. Não há mudanças em Cristo, porque ele vai ficar assim para sempre. Então, as palavras que Deus usa para mostrar a sua bondade, a sua misericórdia com a igreja, é chamada de eleição, predestinação, pré-ordenação, eleição, decretos, concurso. Todas essas palavras giram em torno de uma só coisa: Deus decidindo o destino das pessoas. Então, onde a conhecemos melhor é na igreja, santos. Então, aqui Deus está formando essas pequenas partículas, ou seja, os membros do corpo de Cristo, à sua imagem. Quando alguém pergunta assim para você, você conhece uma pessoa que é salva? Você vai dizer, eu conheço. Sabe por que nós conhecemos? Porque essa pessoa ela deve ter, é necessário que ela tenha essa imagem de Cristo sobre elas. Se essa pessoa não tem a imagem de Cristo, ela não passou pelo novo nascimento, ela não foi chamada pela soberania de Deus. Então ela não é um crente, santos. E o que mais nós vemos na sociedade de hoje são pessoas religiosas parecendo que têm a imagem de Cristo. São pessoas que acham que são pessoas que têm a imagem de Cristo. São pessoas que pensam que como crentes, agem como crentes, mas não são crentes, porque elas não têm a identidade de um crente, que a Bíblia chama de identidade aqui, é a imagem de Cristo que elas não têm, santos. E essa imagem ela é deportada dentro dos padrões das Escrituras. Não é fora das Escrituras, mas dentro das Escrituras você consegue ver a pessoa que tem a imagem de Deus. A raça humana, ela perdeu a imagem de Deus. Tudo bem que você vai escutar filósofos, vocês vão escutar teólogos falando que a imagem de Deus ela não foi perdida totalmente no homem, como a classe católica romana, os arminianos, os liberais, os neopentecostais, acreditam que a imagem não sofreu nenhuma adaptação para a autodestruição, mas que a imagem ainda permanece intacta, santos. Não é verdade. Paulo está dizendo aqui que a imagem ela vai ser restaurada no homem, de novo. Essa imagem que foi perdida no Éden, ela volta em nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus está aprimorando a sua igreja para que ela retorne à imagem original de Deus. Onde na queda adâmica, esta imagem está sendo destruída, santos. Ela foi destruída no Éden. Não tem como essa imagem ela poder voltar. Porque ela foi destruída, foi dilacerada, aniquilada pelo poder do pecado e pela instrumentalidade da desobediência do primeiro casal federal, que foi Adão e Eva. Mas aqui ela será mais uma vez restaurada com o estágio da glorificação nos santos. E nós vamos poder provar, beber e sentir, queridos, o que é ter a imagem de Deus em nossos corpos. Então, irmãos, este bem aqui é a formação contínua de cada crente que está sendo formada a imagem perfeita do seu Filho. Então, essa primeira parte, ela nos mostra que o caráter de Cristo ele tem que ser impresso na vida de cada crente. Tem que ser impresso. Se não passar, irmãos, por essa impressão, isso não é igreja. Isso é um local onde pessoas se reúnem para falar do Evangelho. Mas não é igreja. A verdadeira igreja, ela tem a cópia e a imagem perfeita do seu Senhor. A segunda pergunta é, de que maneira estas coisas cooperam para o bem, santos? Se alguém perguntasse assim a vocês, o que esse texto, esse versículo quer dizer? Que coisas são essas que cooperam para o bem? Como Deus ele faz isso na vida da igreja, santos? Vocês poderiam responder o que para as pessoas? Como nós poderíamos indagar que essas coisas, tanto boas quanto mais, elas contribuem para funilar o crente para o bem dele próprio? Pode ser coisas boas e pode ser coisas ruins,
mas Deus vai usar as mesmas ferramentas para bater no crente e para que ele seja aprimorado, santos, destas coisas. A maneira que o bem deve ser apresentado aqui é uma obra do próprio projeto de salvação que Deus fez com os crentes. Ele preparou e executou no tempo e no espaço para que essas coisas possam ser reais. Nós não conseguimos ver e nem sentir dessa forma, porque a coisa ela não está no campo físico, mas ela está no campo espiritual. É por isso que nós não conseguimos ver com muita clareza o que Deus tem feito, irmãos. Aí Paulo abre a argumentação da seguinte forma: daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus não tem propósitos soteriológicos com todos. Deus não tem um propósito de salvar todos. Deus não tem obrigação de salvar a todos. Mas Deus aqui, ele disse que eu chamo muitos de acordo com o meu propósito. Se você estiver dentro do propósito de Deus, irmãos, você vai receber isso. Se você não estiver dentro do propósito de Deus, nada vai acontecer com você. Então, temos as chaves para descobrirmos como Deus coopera para este bem, que seja a realidade. Primeiro, ele chama pecadores. É a primeira coisa que ele faz, ele chama pela instrumentalidade da sua soberania pecadores. Por quê? Ele tem um propósito específico com eles e ele vai executar este propósito na vida dos seus eleitos. Não é aquilo que a maioria dos evangélicos ensinam quando estão pregando, irmãos, nas ruas, quando eles dizem, Deus tem um plano na tua vida. Isto não tem apoio nas Escrituras, irmãos. É mais fácil você falar do assunto da Escritura do que você falar dessas coisas, que Deus, ele tem um plano na tua vida. Mas quando a igreja, que se diz fiel, diz para os pecadores que Deus tem um plano na sua vida, nunca é para o inferno, irmãos. Que esse plano sempre é para a salvação. De fato, irmãos, 50% é verdade do que eles falam e 50% não é verdade do que eles falam. Deus, de fato, tem um plano em cada ser humano, mas não é o plano salvador para cada ser humano. Deus tem um plano de salvação para pecadores e Deus tem um plano de condenação para o resto dos pecadores. Os pecadores que não estiverem dentro do propósito soteriológico de salvar, ele está nas condições de reprobos, de reprovados diante de Deus. Então esse é o plano que Deus tem com eles. Então, mas aqui o assunto é para os crentes. Aqui é um assunto para a igreja, não é para os ímpios. Então, Deus tem um plano específico realmente na vida da raça humana, e especificamente na vida da sua igreja, santos. Especificamente na vida da igreja. Então, Paulo retrata que são todos chamados segundo o seu propósito. Se alguém perguntasse a vocês, então qual é o propósito de Deus na minha vida, santos? Para que Deus me chamou? O que é que eu entendo de propósito? O que é que eu posso compreender? O que é um propósito de Deus na minha vida, santos? Os crentes da primeira aliança sabiam responder isso muito bem. O que é um propósito de Deus? Esta santa chamada, ela tem um propósito secundário, irmãos. O que é um propósito secundário? É que está lá no final. Lá no final Deus responde. É porque Deus, ele começa não pelo começo, irmãos. Deus começa pelo fim. É por isso que nós não conseguimos muitas das vezes compreender a mente de Deus. Eu, se for fazer um projeto, eu tenho que pegar do começo, meio e fim. Aí Deus já começa do término para o início, porque tudo já está traçado, irmãos. Deus já conhece o resultado final. Só que nós não sabemos o resultado final, mas Deus, ele começa lá pelo final e chamamos isso de propósito secundário de Deus. Ele já sabe qual vai ser o resultado. Então Deus prepara os meios necessários para chegar ao seu determinado fim. E eu tenho que saber que fim é esse, santos, para eu poder estar bem diante de Deus. E Deus também usa os meios necessários. E que meios são esses? Que fins são esses que Deus usa? Primeiro, ele concede regeneração ao próprio pecador,
Ele se encontra morto espiritualmente, quando Paulo diz em Efésios 2:1, que ele vos vivificou, estando vós mortos em transgressões e pecados. Ele começa a fazer o quê? Tirando você do estágio de mortificação e colocando no estágio de vivificação diante dele. Então Deus começa a mexer os seus pauzinhos e começa a mostrar aos que eu chamei, eu vou fazer isso com eles. O que eu chamei, eu vou dar-lhes vida espiritual. E esta é a primeira execução de como Deus coopera para o bem daqueles que são chamados. Os chamados recebem novo nascimento, vida espiritual diante dele. E a segunda coisa que Deus aplica neles é a tal da conversão. O bem aqui é que Deus está executando a eles, dizendo: para que essa imagem seja formada em vocês, essas coisas têm que acontecer em vocês. Primeiro eu dou novo nascimento a vocês, e depois eu converto a mente de vocês, para que vocês possam entender o que eu vou fazer com vocês. Deus não trabalha de uma forma irracional, Ele trabalha de uma forma racional. Para que esta forma de racionalidade seja ativada, Ele tem que converter a tua mente, para que tu possa compreender aquilo que Ele quer. Quem entendeu isso perfeitamente da história da igreja, está lá na história da patrística, um homem chamado Santo Agostinho, que ele citou em um dos seus escritos uma forma muito cabal, muito plena de conhecer o que é Deus. Ele disse: o homem não é convertido porque deseja, mas só deseja porque é pré-ordenado pela eleição de Deus. Então ele disse que o desejo não é do homem, mas é procedente de Deus, e que este pilar de desejar Deus não vem do próprio homem, mas é Deus que coloca isso nele por causa de uma ferramenta chamada eleição. A eleição coloca você neste patamar e nessa atmosfera. A conversão é a forma criadora de Deus para que todo aquele que foi chamado possa desfrutar, irmãos, de uma forma racional o plano de Deus. A eleição te permite entrar nesses patamares e faz com que a tua mente, o teu psique, ela abra-se e tu possa compreender o Evangelho. Veja uma dificuldade: você abre a escritura para uma pessoa, começa a explicar para ela o Evangelho e tem que repetir várias vezes para ela poder tentar entender, que ela não vai entender, santos. Você explica, é dessa forma, tu entendes, o indivíduo diz assim: eu não consigo te acompanhar no teu raciocínio. Não é porque a falácia do irmão já é difícil de compreender, é porque ele não tem a chamada de Deus, santo. Só compreende o Evangelho, irmãos, quem tem a instrumentalidade do chamado de Deus. Tudo bem que nós chamamos, um exemplo prático aqui na doutrina, nós chamamos vários convidados que vocês mesmos chamam. Você vê que quando a gente começa a dar o estudo, e eu começo a fazer perguntas, para muitos deles, eles não conseguem entender, santos. Não é porque está difícil que eu estou falando, não. É porque o mundo espiritual está travado para certas pessoas. O mundo espiritual, ele só consegue abrir se tiver a chave do entendimento para abrir. E essa chave do entendimento, irmãos, é a chamada de Deus, que eles não têm. Só compreende o Evangelho quem tem essa chamada. E esse bem que Paulo fala aqui, para que esse caráter seja formado, esses bens têm que acontecer. E uma delas aqui é que a conversão é uma delas. Na conversão, o que é que Deus faz? Deus imputa nele a sua mente, irmãos. A mente do Criador está agora na criatura. O pensamento do Criador repousa sobre a criatura. A doutrina do Criador está intrinsecada dentro da criatura. O pensamento das coisas sobre Deus agora repousa na mente da criatura que foi chamada por Deus através do seu conhecimento. Então, na conversão, a palavra imputar do grego, que ele vai aparecer muito nos escritos de Paulo, significa acreditar, colocar de uma forma superior. Então Deus coloca isso no pecador, não ele querendo, mas Deus imputa isso nele, porque se não fizer isso, irmãos, ele não consegue compreender
a mente de Deus. Então a palavra imputar aqui é colocar esse conhecimento exaustivo de Deus no pecador. Então nessa própria conversão, a mente muda do profano, queridos, para o santo. A mente que era incrédula, agora ela é crente. E a mente que era uma mente impiedosa, agora é uma mente piedosa diante de Deus. Porque passou pelo processo de mudança radical diante de Deus. Muitas pessoas confundem conversão com santificação. A conversão, ela é instantânea. Acontece. A santificação, ela é progressiva. Aí a igreja confunde. Eu tenho que nascer todos os dias diante de Deus, porque ela confunde a santificação. Aí muda os termos. Eu não consigo nascer todos os dias, mas eu consigo me santificar todos os dias. A pessoa só nasce uma vez só, mas a santificação ela é diversas vezes, porque é um processo gradual de conhecimento que você tem, santos. Terceiro, queridos, os nossos sofrimentos aqui na terra, esses sofrimentos que passamos, eles servem para aprimorar o nosso caráter de conformidade com o de Cristo. A igreja, quando ela não está dentro dos patamares de Deus, ela interpreta a Escritura de uma forma incoerente. Vá nessas igrejas, irmãos, que falam muito de prosperidade, e veja lá o que acontece quando se fala de sofrimentos. O sofrimento é uma bênção que Deus dá para o crente. Eu fui para uma palestra na empresa, foi funcionários que faz parte do seminário chamado Rema, que o Rema também é uma igreja, e eles fizeram lá um estudo na empresa, e o palestrante começou a falar sobre isso aqui, que sofrimentos não procedem de Deus, que quando a pessoa está em sofrimento é porque Deus está como se estivesse punindo ela. Foi interessante que quando acabou, ele deu oportunidades para falar, para as pessoas, os convidados falarem, mas ele não sabia quem eu era também, eu acredito que não. Quando ele acabou a palestra, eu fiz assim a pergunta para ele, disse, quer dizer que o sofrimento que o cristão ele passa aqui na terra é como se Deus estivesse punindo ele por causa de pecados. E se também eu não sou um homem próspero financeiramente, é porque Deus está me punindo, porque eu não sou obediente a Ele. É isso que eu entendi? Ele disse, basicamente principalmente na área de sofrimento. Eu digo, talvez vocês estejam lendo as Escrituras de cabeça para baixo, porque a cosmovisão paulina que ele tem de sofrimento é totalmente diferente. Paulo fala de sofrimento como bênção, não como punição de Deus. Então, o sofrimento, ali em Filipenses 1:29, ele disse que a vós foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas de padecer por Ele. Você nunca leu isso, não? Veja que a palavra ali, padecer, está dentro de uma cadeia, de uma ramificação gigantesca de todo tipo de sofrimento, que Deus vai escolher que tipo de sofrimento você vai ter, que é para não como castigo, mas como aprimoramento moral, para que a tua imagem seja formada, rapaz. É para isso que o sofrimento é feito, para que o teu caráter seja aprimorado. Personalidade não, mas o teu caráter precisa ser aprimorado. O sofrimento é uma das dádivas que Deus dá para aprimorar crente. Você vê Jó? Foi aprimorado até a última instância, Deus batendo nele, não foi o diabo não, viu? Deus batendo nele, aprimorando ele, quase que ele nega, meu irmão, quase que ele nega, mas chegou do fim, ele declara. Então, os sofrimentos que os apóstolos passaram ali, irmãos, serviram para aprimorar a igreja. Entenda, irmão, quanto mais batia em crente, mais crente nascia. Quanto mais crente era assassinado, o sangue de crente assassinado, é sinal de bênção, germinou mais conversões. A igreja se multiplicava. Deus fazia isso por sofrimento dos crentes.
Nas arenas de Roma, o que acontecia, irmãos? Os leões devoravam os crentes nas arenas. Sofrimento, e eles entenderam isso perfeitamente, irmãos. Eles compreenderam isso, que aquele sofrimento ali é aquilo que os versículos do 27 para trás dizem, irmãos. Que aquele sofrimento aqui, ele não se equipara, não se iguala às bênçãos que estão na eternidade. Aí nós hoje aqui passamos um aperto financeiro, a esposa, ela perde um pouco da fé, o marido perde um pouco da fé, um estresse dentro de casa por causa de alimentação, de dinheiro, é de roupa, é na parte social, é na parte espiritual, todas as áreas são afetadas, aí nós ficamos estressados. Aí Deus está vendo, irmão. Não é que Deus está vendo, irmãos, é que Ele está produzindo isso em você. Aí Deus produz isso, sofrimento, para que a igreja ela possa se aperfeiçoar. Em Romanos 5:3 ele diz: e não somente isto, irmãos, mas também nos gloriamos nas tribulações. Que se alegra na desgraça, irmão? É somente crente, nem outro não. Se tem crente que não se alegra na tribulação, é porque ele deve estar com algum problema psíquico, problema racional, ou doutrina que está faltando se encaixar na mente dele, ou ele não é um crente. Porque se ele diz que as tribulações que estão vindo sobre ele não estão vindo de Deus, é do diabo, porque até nisso, irmãos, a falsa igreja, ela dá o ibope 100% a Satanás. Ela promove o diabo como nunca antes. Ela exalta mais o diabo do que a Cristo. Porque quem produz isso é Deus, irmãos, não é o diabo não. Mas a falsa igreja diz que tudo de mal que acontece com a igreja é o diabo que faz. O diabo é um instrumento que Deus usa para aprimorar a caráter de crente. O diabo é uma ferramenta que Deus usa para cumprir os seus decretos. Mas por uma falta de entendimento cósmico, de uma forma geral, a gente não consegue ver isso, porque não lê Bíblia, não consegue estudar a Escritura, não se aprofunda nas Escrituras, aí fica falando besteiras. Mas Deus faz com que crentes passem tribulações, e ele diz, sabendo que a tribulação produz a paciência. Veja que uma coisa puxa a outra, e ele continua dizendo, e a paciência, experiência. Aí entra o campo empírico, irmãos, que nem toda parte do empirismo é ruim não, viu? A parte do empirismo ela é ruim quando ela subjuga a Escritura, que ela quer ser salva pela minha experiência, ela quer entender Deus pela experiência, somente experiência. Não se entende Deus pela experiência somente, querido, entende Deus pelo intelecto e pela nova vida espiritual, experiência não. Eu tenho uma experiência com Deus, que experiência é essa? Fora das Escrituras? Não existe experiência, irmão, fora das Escrituras. Toda experiência, historicamente falando, que as pessoas disseram sobre Deus, é heresias. Joseph Smith, Russell, Gunnar Wingre, Daniel Berg, todos tiveram experiência com Deus, todas elas fora das Escrituras, todas elas sem apoio das Escrituras, irmãos, todas elas. Joseph Smith disse o seguinte, eu tive uma experiência espetacular com Deus, no meu quintal, lá desceu o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e lá eu conversei com eles pessoalmente, tive uma experiência pessoal, e lá foi me mostrado o verdadeiro Evangelho, que hoje conhecemos como o Evangelho segundo a Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, que é o testemunho dos mormons. Aquele é o Evangelho verdadeiro que ele disse. Uma falsa experiência, irmãos. É um Evangelho que foi criado para deturpar esse daqui, que nós temos em mãos. Então foi uma falsa experiência. Russell também teve uma falsa experiência com Deus, as testemunhas de Jeová. Gunnar Wingre e Daniel Berg saíram da Suécia, debaixo de uma falsa revelação, saíram em disciplina da igreja batista e vieram para o Brasil. Aí romperam a aliança com a sua igreja lá na Suécia e fundaram uma nova igreja aqui, debaixo de pecados, porque estavam disciplinados, mas também disseram que viram uma visão para formar uma nova igreja. Aí você observa que todas as revelações, irmãos, que essas pessoas criaram lá fora,
foram através de experiência, mas é uma experiência que não tem apoio das Escrituras. A experiência que Paulo fala aqui é a experiência que vai moldar o teu caráter. Então essa experiência é provocada por Deus. Ela serve somente para uma coisa, irmãos, para glorificar a Deus. Deus não dá a sua glória para a igreja. Deus não dá a sua glória para ninguém. A raça humana é que tem que glorificar Ele. E a igreja glorifica Ele com os seus corpos. Esta é a finalidade. Então, estes sofrimentos são elementos formativos em cada crente, irmãos. É nessa coisa que Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sofrimento aqui é uma dessas coisas que cooperam para que o crente seja aprimorado. E Paulo está ensinando aqui que faz parte de uma formação da construção do caráter de Cristo, esses sofrimentos em cada um de seus membros. Da mesma forma que Cristo apanhou para aprimorar-se no decreto de Deus, a igreja também apanha para ser aprimorada. Cristo teve que morrer, irmãos, para que o aprimoramento de Deus seja completo. Ele morreu por causa desse aprimoramento da sua noiva. Para que ela tivesse esse patamar de aprimoramento, ele teve que morrer. O sofrimento faz parte da igreja. Sofrimento não é maldição, como alguns pensam, mas é bênçãos providas de Cristo, irmãos. Então, de que maneira essas coisas cooperam? Com sofrimentos também na vida dos crentes. Algumas pessoas não compreendem porque crentes sofrem bastante. Eles perguntam dessas formas: por que crente sofre tanto, irmãos? Eu não consigo entender por que um crente sofre tanto se tem um Deus tão poderoso como vocês dizem que tem. Por que falta dinheiro na conta do crente se vocês dizem que Deus é dono da prata e do ouro? Eu olho para o meu vizinho, vejo com a Lamborghini, eu vejo com carros do ano, e crente não tem carros do ano. Eu vejo ímpios com a maior saúde, com planos de alto nível de saúde, e o crente muito mal com a vida. Crente só vive doentes, e os ímpios vivendo e gozando de uma vida maravilhosa. É porque o ímpio, ele vai pagar o seu preço lá na eternidade, santos. O crente não. O crente é aqui. Ele está fazendo isso aqui. O sofrimento que o ímpio vai ter é a punição do pecado, meu irmão. Mas o sofrimento do crente não é punição de pecado aqui. O sofrimento do crente é para aprimoramento do caráter de Cristo nele. É por isso que ele sofre, porque ele está aprendendo, santos. O corpo está sendo formado debaixo de muita pancada para aprender a formar Cristo nele. Paulo disse: eu sinto como dores de parto, irmão, para formar Cristo em vós. O que é aquilo ali, irmãos? Paulo sofreu. Paulo apanhava nas ruas. Paulo era humilhado, foi caçado pelo judaísmo, foi caçado pelo Império Romano por causa dessa formação. Ele tentou e conseguiu formar o caráter de Cristo nos crentes, foi por isso que ele sofreu. Por isso que ele usa esse linguajar, espinho na carne. Ele usa esse linguajar, dores de parto eu sinto por vocês, porque o caráter estava sendo formado. E eu vejo crentes hoje, irmãos, que não querem sofrer, crentes que se dizem reformados, não querem sofrer. Querem viver uma vida light, sem sofrimentos, sem aperreios, sem distúrbio nenhum, não querem não, porque eles compreendem que tem que ter uma vida boa, santos. Quando há um aperto, corre e abandona Deus. Os sofrimentos servem para aprimorar o crente junto ao Pai. Você vê quando a pessoa está precisando de Deus, qualquer coisa, ai meu Deus, por quê? Deus requer que há uma dependência do filho para com o pai. Deus não quer os filhos soltos não, mas quer os filhos da sua dependência, santos. E para que essa dependência ela seja completa, o filho tem que passar por esses processos de formação. Essa é a formação que Deus faz. Então aí está a resposta para a pergunta: por que crente sofre tanto? É para aprimoramento. Este é o grande propósito de Deus aqui em nossas vidas. A quarta
observação aqui do segundo ponto, irmãos. O conhecimento das Escrituras, que Paulo fala, em Efésios 4:11, ele diz que ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e mestres. Assim fala Paulo. Aí ele diz, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, e agora para a edificação do corpo de Cristo. Então aqui, todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito à medida e à estatura da plenitude de Cristo. Se o crente pensa dessa forma e diz assim, irmãos, que nós não podemos ser perfeitos, está enganado, irmãos. A igreja tem que ser perfeita da forma que Deus pré-ordenou. Você não pode confundir a perfeição da igreja com a perfeição de Cristo, sem pecados. A igreja é perfeita do modo como Deus fez ela é perfeita, porque ela reflete o caráter de Cristo. Ela propusera dentro dela o alto grau de nível espiritual de Cristo nela, santos. Então, para que ela chegue a esse nível, o conhecimento tem que ser exaustivo no meio da igreja. E o conhecimento é dado para a igreja, para poder desfrutar, e esse caráter tem que ser aperfeiçoado debaixo desse conhecimento. Sem conhecimento não tem como formar crentes, irmãos. Sem conhecimento o caráter não é aprimorado. Veja o que acontece com a criança quando ela nasce. Ela vai para o ABC, ela vai estudar, porque está sendo formado dela um caráter social. Porque se ela não estuda, ela não tem como ser um ser social, um ser moral, porque ela tem que passar pelo estudo. Não é por isso que nós estudamos colegial. Faculdade não, faculdade já é o âmbito profissional, mas a base colegial é a formação de caráter. Então, da mesma forma que esse conhecimento da igreja, ela serve para formar caráter de crente. Por que tem vários crentes sem caráter? Poxa, o que tem de crente sem caráter dentro da igreja está assim. Muitos crentes sem caráter. Porque não passou pela forma, santos. O caráter de Cristo tem que ser impresso nele. E uma dessas formas, Paulo mostra aqui em Efésios 4, é o conhecimento. Aqui, irmãos, o conhecimento é de supra-necessidade para alcançarmos a maturidade da estatura orgânica do corpo de Cristo. É necessário, o corpo é vivo, as células são vivas, não são mortas. Vocês têm que entenderem isso. Deus vem trabalhando incansavelmente, falando com essa cooperação, com este tipo de bem espiritual. Tanto as pancadas dos sofrimentos, e agora ele leva para o autoconhecimento que ele já tem que ter. E quando você entende que esse conhecimento é necessário, vocês entendem que para ser cristão tem que ter conhecimento, santos. A palavra necessário quer dizer o quê, irmãos? Se não tiver isso, a coisa não funciona. Se não tiver a palavra necessário, ali naquele contexto, aquelas coisas não têm credibilidade. Elas têm que ter aquelas coisas para ser cristãos. Então, o bem que Deus está fazendo aqui é isso. O bem que Deus está tratando aqui é dessas coisas. Essas ferramentas que Deus usa são todas constituídas para a nossa formação completa do caráter de Cristo em nós. É por isso que eu tenho que compreender essas coisas. Aquele que começou a boa obra, ele vai estar aperfeiçoando até a volta do seu Filho a cada crente, através deste bem que Paulo fala aqui. O terceiro ponto, ele diz o seguinte, irmãos: quem são as pessoas mencionadas pelo apóstolo? As pessoas dizem que nós não sabemos quem são as pessoas. Alguns acreditam que não sabemos quem são as pessoas salvas. Eu coloquei aqui da seguinte forma: quem são as pessoas envolvidas, que o apóstolo chama de daqueles para os quais o bem é tido? Pois bem, como as Escrituras têm várias formas de chamar as pessoas, vamos ver aqui algumas formas como Paulo chama quem são essas pessoas.
A palavra hagios, no grego, significa a palavra santo e as suas derivações de santidade. Paulo descreve aos Efésios e ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. São essas pessoas, pelos quais que Deus fala, o bem é para os santos, não pode ser para outra classe de pessoas, tem que ser para esses aqui que Paulo fala de os santos e fiéis em Cristo Jesus. E no verso 3, ele comenta que todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo foram dadas a esses santos. Os santos recebem esta promessa de Deus. Os santos recebem esta carga que Deus separou para eles, que ele disse: o bem é para vocês, tanto o mal como o próprio bem foram dados para vocês. Então esse bem aqui são para este grupo denominado de eleitos, ou de igreja, ou de ovelhas, ou de trigo. Ele usa várias ramificações para dizer quem são essas pessoas. Só não pode ser incrédulos, joio, bodes, não pode ser essas pessoas, mas são a própria igreja. E para que essa igreja pudesse alcançar essa plenitude máxima de Deus, o próprio Deus precisou realizar um procedimento em 3 áreas. Quais são as 3 áreas? No próprio cosmos, ou seja, no mundo criado por Deus, Deus afeta o cosmos por causa da igreja, para que ela receba isso. Então Deus fez desta forma com o cosmos, prepara o cosmos para que o cosmos receba a igreja e trate desta forma. Foi criado debaixo dessa perspectiva. Então, segundo o próprio tempo que Deus criou o cosmos, Deus criou o tempo e Deus prepara todos esses pontos para que a igreja receba aquilo que tinha que receber, irmãos. Tudo isso está aqui. O tempo determinado haveria de manifestar que estes bens deveriam cair sobre os seus eleitos. O tempo, Deus governa o tempo, irmãos. Tem 2 tipos de tempo dentro do Novo Testamento. Tem o Kairos e tem o Cronos. Quando eu quero falar de minutos, horas e segundos, eu pego o Cronos. Mas quando eu quero falar de tempos e épocas, eu pego o Kairos. Gálatas 4:4, Deus diz que no devido tempo a manifestação de Deus iria acontecer, que ele chama de plenitude dos tempos. Deus iria executar a sua máxima ao enviar o seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher e nascido sob a lei, ou seja, Deus domina o tempo e Deus domina o cosmos para que essas coisas venham a acontecer, santos. Então vejamos como Deus agiu aqui no versos 29, ele usa as expressões conheceu e predestinou. Essas 2 palavras estão dentro de Romanos 8:29. Essas 2 palavras são desconhecidas, irmãos, dentro da literatura evangélica cristã aqui no Brasil. Na maioria das igrejas, elas não são apresentadas corretamente. E quando são apresentadas, elas são modificadas, o seu conteúdo original. São totalmente deturpadas. Porque da forma que eles apresentam essas 2 palavras, conheceu e predestinou, a igreja contemporânea as rejeita. Por que a igreja rejeita essa palavra predestinar? Por que a igreja não aceita na predestinação? Por que a igreja não aceita a eleição? Porque os termos foram apresentados de forma incoerentes, de formas contrárias, irmãos. Quando o apóstolo Paulo fala no versos 29, para quem ele conheceu antes. A palavra conhecer, irmãos, não é o conhecer como uma pessoa que chega diante de nós, vamos conhecer essa pessoa agora. Eu estou conhecendo essa pessoa agora. A palavra conhecer não é nessa esfera que Paulo quer trazer. Esse conheceu no grego aqui, koine, a palavra aqui prognosco, irmãos, que vem de presciência, que é o conhecimento antecipado que Deus tem dos fatos. Que fatos? Fatos históricos e fatos redentivos que Deus tem. O que a teologia ela diz? Que no campo temporal, ele é dividido da seguinte forma.
O mundo é dividido em duas partes, irmãos: o campo atemporal e o campo temporal. Quem está aqui embaixo no campo temporal, ele não tem condições de penetrar na eternidade. O que é penetrar na eternidade, santos? Quem está na eternidade está fora do tempo. O Cronos e Kairos não existe para eles, porque eles estão sobre isso, irmãos. O que está abaixo do atemporal? Está um tal de passado, que já não existe mais, está agora o presente acontecendo que eles estão vendo, e está algo mais fantástico ainda, irmãos, que é o futuro, que nós desejamos ver o futuro e não conseguimos ver. Mas quem está no tempo atemporal consegue manipular, não é ver somente, mas ele consegue manipular os dois campos que restam, que chamamos de presente e futuro. Mas quem está na esfera temporal, que é o mundo que nós vivemos, não consegue mesclar, manipular, adulterar ou mudar a forma do tempo. Então, quando Paulo escreve em Romanos 8 e 29, quando ele usa essa expressão, e Deus conheceu, então essa palavra não é da forma como nós estamos pensando. Essa expressão ficou assim conhecida, irmãos. Presciência é quando Deus, na eternidade, previu que as pessoas tomariam suas decisões voluntárias para aceitarem o Evangelho. Então Deus apenas viu que eles iriam responder com um ato de fé e o apelo ao Evangelho, assim eles acreditam, que Deus está vendo lá na frente, no futuro próximo, que certas pessoas iriam aceitar o Evangelho. Aí, como Deus viu que essas pessoas iriam aceitar o Evangelho, Deus pegou essas pessoas e colocou elas dentro da predestinação. Então Deus só predestina aqueles que está vendo, segundo as correntes arminianas, pelagianas e católicas romanas. Mas o termo grego, irmãos, não fala com esse linguajar. O termo apostólico não comenta com essas perspectivas. Eles comentam com uma perspectiva totalmente diferente. Mas isso não significa apenas, irmãos, ter conhecimento dos fatos redentivos e históricos que aconteceram. É como se Deus estivesse fora da história. A história tem alto poder suficiente para ela girar sem Deus. Ela está acontecendo sem Deus. Deus não participa da história, irmãos, ativamente, segundo os arminianos. Deus participa da história passivamente, é porque ele é apenas um espectador. Ele está na sua linda poltrona assistindo a história passar, e ele não consegue mover um dedo, porque Deus é respeitoso, Deus é educado. Aí Deus não vai interferir na vida dos homens, Deus não vai interferir na vida do cosmos, e Deus não vai interferir na vida da história redentiva, porque Deus é educado. Deus é apenas um homem que tem a onisciência, que consegue ver as coisas. Mas essas coisas estão sendo criadas, manipuladas por uma força fora de Deus. Existe uma força fora de Deus que está fazendo isso, irmãos. Isso é o que eles pensam. Isso é o que eles pensam. Porque eles precisam estudar urgentemente o que é concurso de Deus. Eles precisam estudar urgentemente o que são decretos. Eles precisam conhecer urgentemente o que é uma pré-ordenação. E eles precisam conhecer o termo predestinação, para eu poder entrar dentro dos aspectos do caráter de Deus, que um deles é a onisciência, que chamamos de atributos de Deus. Deus tem vários atributos, e um deles é esse aqui, que nós não temos. Atributos divinos, e esse é um dos grandes atributos de Deus, que ele consegue ver as coisas como nós não conseguimos ver. Você vê aquela passagem, santos, do profeta que está preso num campo, e lá o exército inimigo invade aquele campo, e o servo do profeta está atônito, está muito preocupado. Disse: Senhor, o exército está aí fora, olha, assim, gigantesco. Ao profeta, que tinha uma cosmovisão não dele próprio, mas Deus deu, e disse: olha de novo,
olha de novo e vê o que é que tu estás vendo. O rapazinho, quando olha de novo, fez: meu pai, existe um exército por trás desse, maior e mais numeroso ainda. É porque a visão espiritual que Deus tem, que nós não temos, é concedida em alguns fatos, irmão. Aí nós conseguimos ver que o rapaz viu os anjos do Senhor acampando ao derredor do exército inimigo, santos. Essa cosmovisão que nós não temos, que Deus tem, que Deus concede em pequenas partículas para que nós possamos desfrutar da eternidade aqui da terra. Então, essa visão que eles pensam que é dessa forma, mas que não é, irmãos. A palavra conhecer no grego não é o conhecer humano, mas ela deriva de outras coisas. Não tem nada a ver com isso. Essa palavra não tem nada a ver com o conhecer que nós temos aqui. Então, eles mostram e crê desta forma, que Deus conhece todas as coisas, não porque Ele as vê antecipadamente, mas o termo grego diz, mas porque Ele determina que estas coisas aconteçam desta forma. A palavra conhecer é Deus vendo a presciência que Ele conhece, Ele vê as coisas. Que coisas são essas que Deus consegue ver? É as coisas que Ele predestina, é as coisas que Ele preordena. A palavra prognosco significa ter conhecimento das esferas, do passado, do presente e do futuro. Aí Paulo bota uma vírgula, que é uma pausa na oração, para terminar a oração. Ele diz: não somente conhecer o futuro, mas poder determiná-lo, cada ato, cada fato, cada circunstância, cada evento redentivo, cada evento histórico. Sou eu que estou mexendo os pauzinhos para fazer com que a história circule, filho. Isso é o prognóstico no grego. Esta palavra e suas derivações do grego significa que não somente ter conhecimento, mas poder decretar cada fato desse. Então, esses fatos que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, é Deus que está manipulando cada ato desse, irmão, para que contribua com o seu propósito. José, quando foi vendido pelos seus irmãos, quando você lê o texto em primeira instância, você acha que foi os irmãos de José que o venderam. Mas não foram os irmãos de José que o venderam. Não foram os irmãos de José que levaram ele até Potifar. Não foram os irmãos de José que levaram ele para a prisão. Não foram os irmãos de José que trouxeram José de volta para ser glorificado. Aquele mal que aconteceu com José, é isso aqui também, santos. Um mal que foi transformado em bem. Agora tem bem que é transformado em mal para os crentes serem aperfeiçoados. Aí quando o crente perde a porta do emprego, ele fica atônito, né? Eita, Deus se esqueceu de mim. Não é aquele Deus se esqueceu, irmãos. É que aquela porta está sendo fechada, ou talvez para algo melhor, ou para aperfeiçoamento seu. Pode ter certeza disso. Então, quando Deus vê essas coisas, não é que Deus apenas está vendo, mas que Deus está fazendo essas coisas. Veja a cosmovisão do Antigo Testamento, Gênesis 18 e 17, que a palavra conheceu, irmãos, não é o conhecimento que nós temos hoje. Diz assim, Gênesis 18 e 17, e o Senhor disse: eu ocultarei de Abraão as coisas que faço. Deus disse: eu vou esconder de Abraão as coisas que eu vou fazer com ele. Versículo 18, e vendo que Abraão certamente se tornara uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas nele. 19, porque eu o conheci, Deus disse com Abraão, eu o conheci, que ele ordenará seus filhos e a sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor. A palavra aqui de Deus, quando Deus diz, o versículo 19 para Abraão, que eu o conheci, não é que Deus conheceu Abraão como homem, não é que Deus conheceu Abraão como pessoa, mas aqui é que Deus o fez. Deus fez a coisa em Abraão, santos. Não é a palavra conhecer, mas é a palavra eu escolhi que ele ordene aos seus filhos. Aqui é escolha, não é conhecer. A palavra hebraica aqui não tem nada a ver com isso. Este verbo hebraico conhecer,
que é a palavra iada, ela significa aqui conhecido, mas na prática é escolhido. Deus escolheu Abraão, Deus não conheceu Abraão, Deus escolhe Abraão para executar esta fala. O profeta Amós, ele diz assim, Amós 3:1, ouvi esta palavra a que o Senhor fala contra vós, ó filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo, vós vos tenho conhecido de todas as famílias, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Aqui, queridos, é a mesma coisa. Deus não estava conhecendo aquelas famílias, mas Deus estava escolhendo aquelas famílias. É totalmente diferente. O verbo hebraico aqui, yada, significa isso, que não é conhecer, mas é escolher. Deus estava escolhendo. Então o verbo também lá no Novo Testamento fala não de conhecer, mas que Deus estava determinando aquelas escolhas que assim acontecesse. Em Romanos capítulo 11, Paulo disse, eu digo, rejeitou Deus o seu povo? E ele continua, de forma alguma, porque também eu sou israelita da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. A palavra conheceu aparece de novo. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como ele intercede a Deus contra Israel, dizendo... Então aqui quer dizer que a mesma palavra é colocada aqui, não é conheceu, irmãos, troquem a palavra aqui do texto, Deus não rejeitou o seu povo que antes escolheu, não conheceu, como está aqui. Então quando eu leio a Bíblia no português, aqui eu estou dizendo que Deus me conheceu, mas a palavra aqui não é conheceu, a palavra aqui é escolheu. Esta é a mesma palavra, santos, que Deus usa para dizer que o bem que ele faz aqui no texto não é conhecer, mas é que Deus escolhe pessoas para fazer esse tipo de bem. Esta mesma visão aparece aqui na epístola de Pedro. Em 1 Pedro 1:2 ele diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. De novo aparece a palavra aqui, presciência, conhecer, não é conhecimento aqui, santos. A palavra aqui, vocês devem trocar essa palavra de conhecimento por determinação de Deus, por escolhas que Deus fez. Então, por que eles foram eleitos? Porque Deus conheceu? Não, porque Deus decretou. Deus escolheu eles para que eles sejam santos. Então, esses linguajares, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, estão com a mesma roupagem. O bem para aqueles que amam a Deus é nesse sentido, que Deus preordenou que esses bens chegassem até nós. Então esse é o bem que Paulo fala aqui, que o caráter de Cristo tem que ser formado nos crentes. Então quem são esses crentes? Quem são essas pessoas? São todos esses que foram pré-ordenados por Deus. Então essa palavra conhecer aqui significa que Deus está escolhendo, Deus está determinando que o ato venha a acontecer na vida da sua igreja, santos. Não sou eu que participo ativamente, mas é Deus participando em mim. Então, o que é que Deus fez com esses que ele escolheu, queridos? O que é que foi que ele fez? Ele diz, eu os predestinei. A palavra predestinação aqui significa, irmãos, escolha antecipada. Deus escolheu certas pessoas para agraciar com esses votos, com essas bênçãos que é decorridas na predestinação. Então esse destino aqui antecipado são feitos para a sua igreja. Não é para as pessoas que desejam ser salvas, mas para as pessoas que são salvas de fato. Então alguém pode argumentar dizendo da seguinte forma, irmãos: já que estou salvo, então eu posso me embriagar
eu posso viver deliberadamente em pecados, eu posso viver no ato da pornografia, eu posso viver nas drogas, porque do jeito que vocês pregam e ensinam, que uma vez salvos, salvos para sempre, e que Deus decreta as coisas para vocês, então nós podemos viver numa vida dessa, miserável, porque você é salvo de toda forma. Irmãos, quem tem uma cosmovisão dessa, são pessoas que não compreendem as Escrituras. Não compreendem as Escrituras. Quando elas entendem a Escritura de uma forma negativa, elas dizem isso. Porque esse rótulo foi dado às igrejas reformadas. Essa cosmovisão de uma vez salvo, salvos para sempre, é uma visão presbiteriana, reformada. As pessoas não aceitam porque elas entendem que eu posso viver deliberadamente em pecados. E mesmo assim eu vou ser salvo. Não vão ser salvos, irmãos. Pessoas que vivem deliberadamente em pecados. A Bíblia fala com outra propriedade, com outro linguajar, com outra cosmovisão sobre quem é salvo. O comportamento é diferenciado, irmãos. O comportamento é todo diferenciado. Essas pessoas que pensam e falam assim, elas não conhecem a profundidade da doutrina cristã trazida pelo Paulo. Eles não compreendem nada de Escritura, irmãos. Alguns anos atrás, teve um pastor da Igreja Reformada, que eu não vou citar o nome dele, por questões de ética. Ele lançou um livro, eu até mandei um vídeo para vocês, se eu não me engano, eu mandei um videozinho no story para vocês. Ele imprimiu várias cópias desse livro e fez uma tarde de autógrafos. Eu fui nesse dia. Quando chegou lá, estava assim, a bancada cheia de livros, esse mesmo livro. Aí, o nome do livro é assim, O que os arminianos entendem por graça. Mais ou menos assim o nome do livro. O que os arminianos entendem de graça. Aí quando eu cheguei, o diácono fez, olha aí, presbítero, toma teu livro aí, ó, que o teu pastor está te dando. Aí eu peguei o livro, tirei do plástico e, curiosamente, eu vou logo no índice, irmão. Não tem livro que eu não leia, que eu não vou no índice. Aí quando eu abri o índice, não tinha dedicatória, não tinha nada. Eu digo, acho que foi um erro de impressão. Mas vamos abrir aqui o restante do livro, talvez esteja aqui dentro. Aí quando eu começo, nada no meio do livro, e eles lá olhando para mim rindo, mas eu não estava vendo, né? Eu sei, não tem nada no livro. Aí quando eu chego no final do livro, nada. Eu digo, eu acho que houve algum erro de impressão aqui. Ele disse, ô fulano, esse livro aqui não tem nada, não houve algum erro de impressão, não. Ele disse, Clécio, leia a capa do livro. O que é que disse? O que é que os arminianos entendem por graça? Aí eu te pergunto, o que é que eles entendem? Filho? Nada. Aí fez pronto, não tem nada aí dentro. Não tem nada dentro do livro. Aí eu digo, rapaz, então isso é uma piada. Ele fez, é uma piada santa. Mas é uma piada santa. Eu digo, rapaz, você gastou isso aqui tudinho, essa propaganda para mostrar isso. Exatamente. E tinha arminianos no dia da entrega do livro. Tinha arminianos no dia da entrega do livro. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Quando eles não entendem o que é graça, o que é que ele não entende o processo de fé, o que é que Deus faz com o crente, irmãos? Converte, dá novo nascimento, conversão, no período entre novo nascimento e conversão tem a fé. A fé ela vai proporcionar conhecimento. E esse conhecimento, irmão, ele vai transbordar na vida do crente. E isso acontece porque é um ato de fé. Então eu coloquei aqui da seguinte forma: eles não compreendem de fato nada. Todas as vezes que as Escrituras falam de eleição e predestinação, eles falam com um propósito, irmãos. Paulo fala de propósitos. E qual é o propósito? São vários propósitos, mas eu selecionei aqui 2. Quando você passa pela predestinação, e quando você diz assim, eu sou salvo, uma vez salvo para sempre, isso tem que acontecer, irmãos. A predestinação, ela faz isso com você, ela faz com que você se torne igual a Cristo. A imagem de Cristo está sendo impressa em você, ela está sendo colocada dentro de você, ela está sendo enraizada dentro de você, ela está sendo imputada dentro de você. É por isso que um crente que ele é predestinado, ele não vive deliberadamente em pecados. Ele não pode viver, irmãos, porque a imagem está sendo impressa em você. O versículo 29 diz assim, ele também os predestinou para serem conformes à sua imagem.
É isso que o texto diz, irmãos, que a imagem de Cristo está dentro de um predestinado. E está dentro de um predestinado quer dizer, ele não vive, ele não crê, ele não tem desejos para estar debaixo orgânico do pecado. Então, como é que um crente que uma vez salvo para sempre, ele vive deliberadamente em pecados? É porque eles não entendem nada daquilo que eles falam. O segundo ponto, porque uma vez salvos para sempre, para termos uma vida irrepreensível. É o que Paulo vai dizer em Efésios. Conforme ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que devemos ser santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É isso que o texto diz, santos. Uma vida irrepreensível. É aquela que não tem margem, irmãos, para erros. É uma vida que não te dá margem para viver na desgraça do pecado. É uma vida que não dá margem para que você se consolide com atos pecaminosos. Isso é um crente que foi eleito por Deus. Então eu não consigo entender quando se diz uma vez salvos para sempre, e eu estou fora desse patamar. Eu tenho que estar dentro deste patamar. A conclusão teológica aqui é a seguinte, irmãos: Deus só chama a quem Ele predestina. Não existe chamados fora da predestinação de Deus. E os outros, irmãos, como são chamados? Os não predestinados, como eles são chamados? O chamado aqui é de forma externa. Quando nós estamos pregando, estamos chamando o pecador não regenerado, porque abarca todos eles. Aqui é de uma forma externa, não interna. O chamado externo, na sua extremidade, pode ser resistido. É por isso que você vê muitos pecadores resistindo ao Evangelho. Aí não acreditam que Deus é irresistível. Olha, eu não consegui resistir, eu não aceitei o Evangelho, então Deus não é esse Deus que vocês pregam que é irresistível. Não é que Deus não seja irresistível, irmãos. É porque você não tem chamada de Deus. Quem é chamado não consegue suportar o chamado de Deus. Na sala de aula, na aula de teologia que os irmãos estão dando, eu coloquei um exemplo da seguinte forma: que Deus é uma força irresistível e o carro é imóvel. Eu dei essa aplicação aqui na sala de aula. Se o carro se encontrar, irmão, um dia com essa força irresistível, o que vai acontecer, irmãos? Essa força irresistível, quer dizer, tudo que ela quer, ela atrai até ela consegue puxar até ela. E essa força é Deus. Esse carro que se diz imóvel, que tem livre-arbítrio, é o homem. Então, quando esse carro que é imóvel, que ninguém consegue mover ele, quando ele se encontrar com essa força irresistível, o que vai acontecer, irmãos? Se o carro se mover, então ele não era tão imóvel quanto ele pensava que era. Agora, se esse carro não se mover, irmãos, com a força irresistível, então essa força irresistível não é tão resistível quanto ela achava que era. Mas na prática, irmãos, quando Deus chama o pecador não suporta, ele vem até Deus, porque Deus é irresistível. Agora, por que o pecador não vem? Porque ele nunca foi chamado por Deus. Aí confundimos os bodes que estão no meio da igreja com as ovelhas que estão no meio da igreja. Confundimos o quintal de Deus que tem o trigo com o quintal que foi enxertado com o joio de Deus. Mas isso não procede das Escrituras. Em Atos 13, 48, temos um exemplo clássico disso, irmãos, que só quem vem é quem tem chamada de Deus. Em Atos 13, 47 e 48, Deus diz assim: porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo: eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais por salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e começaram a glorificar a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. Por que eles creram, irmão? Porque eles estavam ordenados para crerem. Por que eles creram? Porque eles estavam ordenados para serem salvos. É por isso que eles acreditavam. Então a ordenação é para salvar.
os pecadores, irmãos, não é para condená-los, para que eles possam aceitar esta pregação, porque eles compreenderam, irmãos, aqui. Por que foi que eles aceitaram? Porque eles compreenderam a mensagem e aceitaram de bom grado. A Escritura diz que não, irmãos. Eles acreditaram porque foram ordenados para que pudessem crer. Sem essa ordenação, que é provida da predestinação, jamais eles iriam crer do santo evangelho da graça de Cristo, santos. Não tem como eles fazerem isso. Agora, as coisas ruins que as pessoas recebem, servem para que elas mesmas se amaldiçoem diante de Deus. E as coisas boas também que os ímpios recebem, servem para trazer juízo sobre elas também, santos. As duas coisas também. Aqui diz, por que eu perdi o meu emprego? As coisas ruins. Por que eu perdi o meu filho? Coisas ruins estão acontecendo na vida da humanidade. Por que eu perdi o meu marido? Separou-se. Por que foi que ele veio a falecer? Essas doenças miseráveis que acontecem, por que, irmãos? Por que acontece isso na vida do pecador? As coisas que acontecem com o crente, também acontecem com o pecador, santos. Para que eles amaldiçoem a Deus. É de propósito que ele faz, irmão. De propósito que Deus... Quando Deus traz algo de ruim para o crente, é para aprimorá-lo. Quando Deus traz algo de ruim para o ímpio, é para que o ímpio amaldiçoe a Deus e entre cada vez mais em juízo. Alguém assistiu aquele filme Deus Não Está Morto? Você vê aquela cena clássica que o professor é muito experiente no campo da filosofia. E quando ele foi confrontado e dizer assim, por que você odeia tanto a Deus? Ele disse, porque ele tirou quem? A sua mãe. A mãe dele foi tirada. É por isso que eu odeio ele, é de propósito, irmão, que Deus faz. Com o ímpio, quando ele tira uma peça importante dele, ele está dizendo assim para ele, ó, ele vai me amaldiçoar por causa disso. Isso é prático, irmãos. Veja como a mente do crente funciona. Quando um parente morre de um crente, o crente não amaldiçoa a Deus, não. O crente agradece a Deus, irmão, porque ele entende para onde ele está indo. Mas o ímpio, quando morre alguém, o que acontece, irmãos? Ele amaldiçoa a Deus. Pô. O que foi que eu fiz para que o Senhor fizesse isso comigo? O que foi que eu fiz para ter uma doença miserável dessa? O que foi que eu fiz para perder o meu emprego? Aí começa a falar mal de Deus. Pô. Começa a falar mal de Deus. Isso é o juízo que Deus está trazendo sobre ele. Agora, veja o contrário agora. Quando algo de bom acontece com o ímpio, meu irmão. A mesma coisa é o contrário do crente, meu irmão. O crente agradece pelo emprego. O crente agradece pela saúde. O crente está cada vez mais unido a Cristo. O crente está no culto. O crente ora. O crente glorifica a Deus. O ímpio não, irmãos. É diferente. Quanto mais ele ganha as coisas de Deus, mais ele se afasta de Deus. Aí você vê um ímpio no meio da igreja, ele está desempregado, ele está passando por um aperto financeiro, mas ele está na igreja, mas é um ímpio, viu? Aí ele começa a orar, Senhor, abre portas de emprego para mim, eu sou teu servo. Ele não é servo coisa nenhuma, mas ele está se comportando feito o crente, ele pensa feito o crente, ele age feito o crente, ele até crê feito o crente. Aí quando ele consegue um emprego, meu irmão, o que acontece com ele? Começa a faltar culto, não lê mais Bíblia, ele não ora mais, ele deixa a igreja, e principalmente quando ele ganha isso aqui em grande volume, ele deixa Cristo. Aí Deus faz de propósito, meu irmão, dá corda para ele, para que ele manifeste o pecado que está dentro dele, meu irmão. Aí Deus vai punir ele, pô. O afastamento de Deus com ele é uma punição que Deus está dando a ele. Você vê que é totalmente diferente quando Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas boas e todas as coisas más. As duas coisas boas e más contribuem para fortalecer o caráter do cristão. Mas com o ímpio, as coisas más, ele amaldiçoa a Deus, e as coisas boas, ele se afasta de Deus. Isso é uma experiência que nós temos que ter com Deus, santos. Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. O que é que Paulo está ensinando aqui à igreja, irmãos? Que estas coisas, elas têm que acontecer na tua vida, para que você diga assim, eu sou um cristão. Porque se essas coisas não estiverem acontecendo com vocês,
algo está errado com a vida de vocês, com as nossas vidas. Quando o patrão está te acochando na empresa, é bênção de Deus, não é maldição não, viu? Deus está olhando por você, é uma experiência que você está tendo no campo prático, para aperfeiçoar, irmãos, o caráter de Cristo em vocês. Aí muitas vezes não entendemos, nós dizemos assim, esse meu gerente, esse meu patrão, filho do diabo, o diabo está usando ele para me castigar aqui dentro. Não é, irmãos, não é. A perseguição, ela produz perseverança. E a outra produz o quê? Experiência. Você está entrando em processo de maturação com Deus. Aí você não entende? Os profetas apanharam muito, irmãos. Os apóstolos, muito, para aprenderem a ser formados. A igreja de hoje não é diferente não, viu? Não é diferente, irmãos. A conclusão que nós tiramos é que é um ato de aprendizagem que a igreja tem que ter, santos. Qual é a aplicação que nós temos que ter num texto desse? A aplicação é que eu não peço a Deus para me tirar dos problemas. Feito a maior parte dos cristãos aí, que pede a Deus para não ir para a fornalha, não pede a Deus para participar da grande tribulação, não quer participar de problemas financeiros, problemas conjugais, problemas pessoais, pede a Deus para tirar dos problemas, irmão. Jesus disse o quê, irmão? João 17, eu não rogo ao Pai para que os tires da bronca, mas que dê forças para eles suportar os problemas. Os monges católicos, o que foi que eles fizeram? Eles não suportaram a bronca, o problema, aí saíram do mundo e foram morar em mosteiros, nos montes, porque não queriam estar no campo de problemas, que é o mundo. Cristo disse, eu não vos tiro do mundo, rapaz. Do mundo não, porque vocês foram feitos para estar dentro do mundo. Aí eles entenderam o contrário, eu tenho que sair do mundo. Não, você não para sair desse mundo, irmãos, tu tem que ter duas coisas. Ou pegar um bonde espacial, que é o mais difícil, ou morrer. Já que eu não tenho dinheiro para pegar um bonde espacial, para ir para Marte e outro mundo, porque eu não tenho condições financeiras, e também não quero me matar, então eu tenho que estar no mundo. Pedir forças. A aplicação é, peça forças ao Senhor para suportar a carga, irmãos. Mas, Clécio, eu tenho uma vida boa financeiramente. Deus te abençoe, meu irmão, e continue assim, viu? E que você tem que aproveitar essa vida folgada financeira e glorificar a Deus. Mas quando vier a vaca magra, irmãos, não amaldiçoe Deus não, viu? Glorifique a Deus. Paulo disse que quer comais, quer bebais, tudo faça para a glória de Deus. Essa é a finalidade aqui do texto, irmãos. O caráter está sendo impresso para que você suporte e seja crente. Isto é o que o texto está dizendo aqui, santos. Que esse caráter tem que ser impresso na vida de vocês. E que Deus possa abençoar-nos com essa mentalidade dele, santos. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoa todos os teus santos, ó Pai, para que esta imagem que está em Ti esteja em cada um de nós. Mesmo com dores e apertos e alegrias ou felicidades, mas ela precisa estar em nós, ó Pai, para que nós possamos Te glorificar perfeitamente, Senhor, com os nossos corpos, que não pertencem a nós mesmos, mas pertencem ao Senhor. E que esta imagem, ó Deus, que essas coisas que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, foram constituídas pela Tua soberania, Pai. Encoraje os Teus santos que estão fracos na fé. Dá saúde, Pai, para os Teus santos que estão fracos, ó Deus, com doenças. Ajude eles a se libertarem, Pai, segundo a Tua boa vontade, Senhor. Para que eles possam aqui estar no culto, na doutrina, evangelização e coisas similares. Eu Te peço, Pai, uma bênção especial em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor.